Graça e paz mais uma vez. Fala-se tanto de dieta, não acabou a depressão pós-prato e já tem coffee break. E se tiver outro daqui a pouco, está o povo expulsando a caloria do bolo e comendo. Mas é bom, não é? É boa a comunhão, é boa a conversa, é bom estar em união. Mas hoje, agora, nós temos tantas mulheres para falar. Tantas mulheres. Tantas. Mas eu queria falar de uma mulher chamada igreja. Porque a igreja é o sonho de Deus. Então, eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia no capítulo 14 do Evangelho de João. Evangelho de João, de Jesus Cristo, segundo João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14. Onde está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como pois saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Quando Jesus deu esse ensino, a plateia dele toda era de judeus. Porque a única vez que Jesus Cristo saiu dos limites dali, da Judeia, foi para ir a Tiro e Sidom, onde veio aquela mulher cananeia gritando atrás dele. Porque o ministério dele se desenvolveu ali na Judeia e na Galileia. Então, todos que ouviram esse ensinamento de Jesus entenderam que ele estava falando em casamento. Se nós falamos uma coisa dessa aqui, nem todo mundo vai entender que é casamento, mas lá eles sabiam por quê. Porque o casamento judaico se fazia em duas etapas. Quem tomava a frente do casamento era o pai do noivo. O pai do noivo descobria onde tinha a noiva, que estava livre e que era possível e necessária para o seu filho. Então ele procurava ver tudo sobre a noiva. Qual o dote exigido, como é que ela era e tudo mais. E depois, quando ele mandava o noivo, ele mandava o seu filho sabia aonde era o lugar da moça, quanto ele teria que pagar para ter aquela noiva. Então, quando o pai mandava o rapaz levava o dinheiro para pagar o dote, que era o preço da noiva. Ele ia, entrava na casa da noiva. É muito importante saber que quando ele ia para pagar o preço da noiva, ele entrava na casa da noiva. E lá dentro, ele pagava o dote. E depois de pago, ele assinava
um documento chamado no hebraico ketubá. Esse documento chamado ketubá valia por uma certidão de casamento. Ele assinava, a moça assinava na frente de todos. Então agora a primeira parte do casamento estava feita. A moça estava comprada, a moça era propriedade dele, mas ele não a levava com ele. Ela permanecia na casa dela. Quando o noivo saía, ele ia de volta para a casa do pai dele. Essa moça tomava uma candeia, acendia e botava na janela da frente da casa. E era obrigação dela manter o óleo ali para que a lanterna ficasse o tempo todo acesa. Ela então agora ia mudar os hábitos dela. Ela nunca mais ia dormir de camisola e nem de pijama. Ela ia estar 24 horas por dia preparada. Ela ia cuidar de seus cabelos, de sua pele, organizar, estar sempre pronta. Porque o noivo, porque ela era comprada. A qualquer momento, o noivo podia chegar para levá-la. E na hora que ele gritasse, ele não entrava na casa dela. Ela teria que ir, porque ela era propriedade dele. Todas as pessoas que passavam na rua, quando viam uma candeia acesa na frente da casa, sabiam: aqui tem uma virgem que assinou o ketubá. Aqui tem uma virgem que será levada em casamento. Então essas pessoas, por uma questão de respeito, de honra à família, elas faziam uns passos de dança, elas batiam palma, elas cantavam. Isso era uma forma de honrar, de festejar o próximo casamento. O rapaz, por sua vez, ele voltava para a casa do pai. E agora que ele já comprou uma noiva, agora que ele já pagou o preço dela, ele volta e o pai vai dar para ele a parte da herança que lhe cabe. Vocês lembram que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, a terra foi dividida e foi dado lote para cada tribo, e cada tribo ia se subdividindo, dando. Quando o filho ia casar, então o pai dava para o filho a parte, o lote que lhe cabia no terreno, para que ele fosse plantar, porque eles eram agricultores. E ali ele ia construir o seu rupá. Rupá é a casa para que ele pudesse morar com sua esposa e futuramente seus filhos. Então, quando ele voltava, que ele comprou a noiva, ele ia construir o seu rupá. Não se sabe quanto tempo demorava até que ele preparasse tudo, até que ele arasse a terra, que ele plantasse, que ele construísse o rupá. Mas o pai é que estava na direção de tudo. Se alguém perguntasse para ele, quando é o casamento? Não sei, é meu pai que sabe. E o pai estava de olho em tudo. E quando o pai via que estava na hora, ele dizia: meu filho, vá buscar a sua noiva. Se o pai fosse rico, ele dava para o filho alguém para tocar trombeta, ou descia de carruagem. Mas o normal é que o filho descesse sozinho. E quando o pai dizia: está na hora de buscar a sua noiva, o filho descia, e quando chegava na frente da casa da noiva, podia ser
noite, madrugada, de dia. Ele não entrava mais na casa da noiva. E isso é muito intenso. A primeira vez ele entra na casa da noiva para pagar o preço, assinar o ketubá. Mas quando ele vem buscá-la, ele não entra na casa dela. Ele grita de fora de casa, grita da rua, a noiva se levanta e sai. A única coisa que ela faz, ela passa na candeia que está na janela e ficou todo escuro. Depois, e ela sobe no jumento e vai embora com o noivo dela. Quem passar depois disso, sabe, a noiva se foi. Ficou tudo escuro. Esse rapaz toma a sua noiva e vai direto para a casa do pai dele. E quando chega lá, o velho está esperando na porta. Ele toma a mão da noiva, bota na mão dele, pega a mão do filho, bota em cima dela e com a outra mão ele aperta as duas. Está celebrado o casamento. E o rapaz toma então a sua noiva e leva para o rupá. E lá vai ser consumado o casamento. E então vão acontecer as bodas, o grande banquete, onde o noivo vai ter o prazer de apresentar a sua noiva para todos e mostrar como ela é linda. E ele quer ser louvado pela beleza de sua noiva. É só isso. Então, quando Jesus Cristo diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu irei e prepararei a vossa. E quando eu tiver ido, e vos tiver preparado o lugar, voltarei, e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eles sabem que Jesus está falando de casamento. Por quê? Desde que Deus criou o universo, Deus separou no meio do universo um planeta, que é chamado planeta azul, é a Terra. E Deus sempre teve um plano, um objetivo, um escopo para o planeta Terra. Que fosse no meio do universo, o planeta povoado de seres humanos, seus filhos. Uma noiva para seu filho. Então Deus deu a terra para o homem. No Salmo 115, versículo 16, está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. A terra é a casa do homem. Deus fez o homem do barro, do material do planeta. Eu ouvi uma história uma vez muito interessante, que uns cientistas, eles quiseram uma entrevista com Deus. E Deus aceitou. E quando eles se encontraram com Deus, eles disseram para Deus assim: ouvimos falar que o Senhor fez o homem. Não, que o Senhor criou todas as coisas. Deus disse: foi. E que a sua obra-prima é o homem. Deus disse: é. Mas também nos disseram que o Senhor fez o homem do barro da terra. Deus disse: é. Pois nós viemos aqui para lhe dizer que nós também podemos fazer o homem. E Deus disse para eles: do barro da terra? Disseram: é.
Então façam. Quando eles se abaixaram para pegar o barro, Deus disse: não, 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 não. Esse barro quem fez fui eu. Cadê o barro que vocês fizeram? Porque tudo que o homem cria, ele cria do que Deus já deixou. O homem só descobre o que Deus deixou. O homem não é criador. Então Deus separou no meio do universo um planeta para ser a casa do homem. Mas Deus dá esse planeta para ser a casa do homem. Então, quando os anjos pecaram no céu, Deus não moveu um dedo para redimir os anjos. Mas quando o homem pecou lá no Éden, na hora, Deus abriu a boca e proclamou: eu colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência dele. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas o teu descendente, mulher, lhe esmagará a cabeça, o poder, o domínio, o governo. Então Deus, naquela hora, proclamou o seu plano de redenção para o homem. E o seu plano de redenção incluía um homem. No capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4 está escrito: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Deus envia seu filho. O pai sabe onde está a noiva para seu filho, que é a humanidade. Porque Deus criou os seres humanos para ele. Então Deus manda o seu filho. É naquele planeta e vai custar a tua vida. Esse é o preço para comprar essa noiva. E na hora certa, o filho vem amando do pai. Entra na casa da noiva. Qual é a casa da noiva? O planeta Terra. Essa é a casa da noiva. Ele entra pela porta da frente, porque ele entra pelo nascimento físico. Ele é feito dentro do corpo de uma mulher, tecido e nasce. Quando Jesus Cristo nasce, era Deus num corpo de homem. Por isso Paulo diz em Colossenses: ele é o Deus visível, ele é o Deus palpável, ele é o Deus possível. Ele é o resplendor da sua criação. Nele todas as coisas foram criadas. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. O Filho de Deus vem para quê? Entra na casa da noiva para quê? Para pagar o preço da noiva e para assinar o Ketubá. O preço da noiva qual é? Sua vida. Então ele tem que pagar o preço. E nós sabemos o quanto foi difícil. Quando Jesus Cristo fez a última Páscoa, que nós não sei por que dizemos a última ceia, ele saiu de lá cantando o grande Halel, e ele vai com seus discípulos para um jardinzinho menor, em frente ao Monte das Oliveiras. E Judas sabia que ele ia estar ali, porque ele era um dos lugares favoritos de Jesus. Ano passado eu tive um momento muito especial, eu já estive 18 vezes em Israel. Eu fiz uma vigília no Getsemane. Vigília. A noite estava de lua. Foi um momento
que eu posso ainda viver quantos anos for, nunca mais vou me esquecer. São momentos que se tem em Israel, cada vez que eu vou para trabalhar, mas eu vou com prazer. Lá e em Shiló. Shiló é outro lugar. Em Gede é outro lugar. Qumran, olha, vale a pena você parar de estar se enchendo de sapato sua centopeia. E economizar o seu dinheiro para pisar naquela terra. Você vai ter tanta surpresa, tanta alegria, que você nunca mais vai esquecer. Você paga por mês. Você não paga cartão por mês. Paga para você ir a Israel. A irmã não sei falar inglês, não precisa. Os guias falam português, nós pregamos em português. Helena Tanuri e eu. Um dia, todos os dias, fora o devocional de manhã, tem 3 pregações. Um dia, Helena prega uma vez, eu prego 2 vezes. No outro, ela prega 2 vezes, eu prego 1 vez. É palavra de Deus. Os guias são especializados em história e em arqueologia. Um deles foi cônsul de Israel no Brasil, em São Paulo. As filhas são brasileiras. Você não tem que levar dinheiro, porque está tudo incluído. Café da manhã, almoço, jantar, viagens, gente para carregar suas malas, tudo. Eu não estou fazendo propaganda. Se vocês perguntarem quanto custa, eu não sei, eu vou de graça. Só estou dizendo, eu falo da nossa, porque eu sei que é palavra de Deus o dia todo. Estou dizendo, com qualquer pessoa que você vá, deixe de comprar bobagem. Seu guarda-roupa está cheio de roupa. Sua sapateira está cheia de sapato. Pare de comprar tanta comida, faça dieta. Guarda o dinheiro. E vá conhecer Israel. Quando você chega lá, parece que tudo é seu. Você diz, Rio Jordão? Cadê João Batista? E Jesus? Mar da Galileia? Cadê Pedro? E os outros pescadores? Olha, você chega em Cafarnaum. Cafarnaum! Gente, cadê a casa de Pedro? Cadê a sogra dele? Nós sabemos tudo. Israel é nosso. Você sabe tudo. Você sabe tudo. Noiva do judeu, faça um sacrifício. Eu não sei mais o que eu estava pregando. Que eu sou apaixonada por Israel. Tudo bem. Deus manda seu filho ao mundo. Ele entra pela porta da frente e ele vem para comprar uma noiva. E na última ceia, que eu chamo última Páscoa, a Páscoa do judeu é muito simples. Ela se desenvolve na direção de 4 taças. Kiddush, Haggadah, a terceira é Thanksgiving e a 4ª é o grande Hallel. Pronto. Eles acabam de comer o cordeiro, as ervas amargas e tudo. E Jesus Cristo desce cantando o grande Hallel do Salmo 137. E ele vai para um jardinzinho, Getsemane. E ali, a Bíblia diz que ele teve a primeira grande agonia. Gente, ele chegou a suar sangue. Sangue. E 3 vezes ele fez a mesma oração. Pai, se for possível,
Afasta de mim este cálice, contanto não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, porque estás nos céus. A Bíblia diz que Deus, no Evangelho de Lucas, mandou um anjo para que o consolasse. Eu fico impressionada. Como é que o Deus, Criador de todos os céus, é consolado por um anjo? A gente nunca se preocupa em consolar um pouco o coração de Jesus. Mas Deus disse para ele: não, você vai pagar o preço. Mandou um anjo para consolá-lo. Que cálice era esse que ele não queria beber? Alguns dizem que era o sofrimento físico da cruz, mas não era. Por quê? Porque Deus mandou Jesus com o objetivo da cruz. Quando Pedro tentou dissuadir Jesus da cruz, Jesus disse: arreda Satanás. Porque Satanás é que não queria que Jesus fosse à cruz. Porque a cruz era o ultimato da derrota de Satanás. Jesus Cristo, quando ia subindo para Jerusalém, ele disse para seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para sofrer muito na mão das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Portanto, ele sabia da cruz, ele queria a cruz, a sua missão era a cruz, o seu escopo, o seu desejo era a cruz. Então, se não era esse o cálice que ele não queria beber, dizem outros que o cálice que ele não queria beber era o sofrimento emocional da cruz. Nós sabemos que todo crucificado tinha sua roupa completamente tirada. Ele era exposto sem roupa entre os céus e a terra, o crucificado e o apedrejado. Pensa, Jesus Cristo acabou de comer o cordeiro, as ervas amargas, os pães, tomar das 4 taças de vinho. E desceu, ele era homem. E quando ele desce lá no jardim, ele foi preso. Levaram Jesus para a casa de Anás. Anás era o sogro do sumo sacerdote Caifás. E Anás manda para Caifás. De Caifás, ele vem para Pilatos. De Pilatos, ele vai para Herodes. De Herodes, ele volta para Pilatos. Aos pontapés, aos empurrões, aos tapas, no meio de quedas. Você acha que algum brutamonte daquele disse assim: ei, Nazareno, você não precisa ir no banheiro? Era necessário que tudo fosse feito ali, para que a humilhação dele fosse completa. Fosse completa. Quando você vai a Israel, a casa de Caifás, eu não conheço uma pessoa que controle as lágrimas. Não dá para controlar. E quando chega a hora de crucificá-lo, ele já tinha apanhado tanto, ele estava tão arruinado, que tiveram medo que ele não chegasse vivo para ser crucificado vivo. Então pegaram um negão que ia passando, tinha que ser negro, graças a Deus, Simão, o cirineu, para carregar a cruz com Jesus, para que Jesus chegasse vivo no Calvário. Ele tinha que ser crucificado vivo. Quando chegaram lá, o estriparam de toda a roupa, ele todo sujo.
e o prenderam na cruz. E o expuseram entre os céus e a terra. Foi esse o cálice que Jesus não quis beber? Não. Quando Jesus estava na cruz, 7 vezes ele falou. A primeira palavra dele na cruz foi Pai. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E a última palavra de Jesus foi Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Morreu. Todo o tempo, ele olhava para o Pai. Qual é o cálice que ele não quer beber? Vamos para o início da narração de Gênesis, onde está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. E em seguida Deus diz: haja separação. Separação entre luz e trevas. A luz Deus chama o dia. As trevas Deus chamou a noite. E a palavra de Deus diz por boca do profeta Isaías que Deus tem uma aliança com o dia e com a noite, de forma que não faltará nem dia nem noite no seu devido tempo. Luz separada de trevas é a ordem que sai da boca de Deus. E toda a palavra de Deus será cumprida eternamente. Quando Jesus está na cruz, ele está olhando para o Pai o tempo todo. Mas a palavra de Deus diz, em 1 de João 1, no versículo 5, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Pecado é treva. E quando Jesus está na cruz, olhando o tempo todo para o Pai, chega a hora em que voluntariamente ele tem que beber a maldição. Ele tem que tomar sobre ele e para dentro dele tudo o que causou a morte do homem. Todo o vírus do pecado. Porque só a morte dele será o antídoto para o vírus do pecado. Então, voluntariamente, ele se torna o pior de todos os pecadores. Porque ele bebe a nossa maldição. Ele bebe todo o nosso pecado. Lá na cruz ele se torna o maior assassino, o pior ladrão, o pior de todos os pecadores. Todo o pecado da noiva, que é a humanidade, vem sobre ele. E na hora que ele bebe o pecado, ele é treva, mas Deus é luz. E Deus tinha ordenado separação entre luz e trevas. E agora ele está separado do Pai, como nós estávamos. E nessa hora, é a primeira e única vez em toda a eternidade, em que a Trindade são só, o Pai e o Espírito. E na hora que ele está separado do Pai, que ele experimenta a separação, ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Este é o grito de todo pecador. E em seguida, ele tinha cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Ele bebeu o cálice que ele não queria beber, que era o cálice da separação.
E uma vez, com a nossa morte dentro dele, com a nossa maldição dentro dele, ele não vendo mais o Pai, ele disse: tudo está consumado. Eu fiz tudo o que tinha que fazer na casa da noiva. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Naquela hora ali na cruz, ele pagou o dote da noiva, dentro da casa da noiva. E ele assinou o Ketubá. Está escrito lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, desculpa, não é isso que eu quero agora. Eu quero outra escritura. Eu quero Colossenses. Colossenses. Colossenses, no capítulo 2. Está escrito assim no versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deixa eu explicar para vocês por que Paulinho de Tarso escreveu isso. Naquela época, quando o Império Romano saía numa investida de guerra, que eles eram vitoriosos, eles prendiam os soldados derrotados, tiravam a roupa, desnudavam, amarravam com correntes o pé de um ao pé do outro e faziam com que eles desfilassem pelas ruas de Roma, para serem vaiados, humilhados pela população. É isso que Paulo diz, que Jesus lá na cruz, ele cancelou o escrito de dívida, a promissória, o cheque sem fundo, que constava contra nós. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando, desnudando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, e triunfou deles na cruz. Foi isso que Jesus fez. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço da noiva, publicamente entre os céus e a terra. Ele disse: tudo está consumado, o preço está pago. Ele abraçou a sua morte, a sua maldição, e desceu com ela ao sepulcro e ressuscitou vitoriosa. A sua morte, a sua maldição foi entregue lá no inferno, porque é isso que Satanás gosta. Quando ele triunfou, então, se ele vem à casa da noiva, pagou o preço, ele assinou o Ketubá. E nós, porque a noiva também tem que assinar o Ketubá. Como é que você assina o seu nome nesse Ketubá? Todas as vezes que você se rende a Jesus Cristo, você diz a Ele que você crê no sacrifício dele lá na cruz. Você crê que Ele pagou o seu preço?
com as suas palavras, você está assinando o seu nome no documento de casamento. Pelas tuas palavras serás salvo. Pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e com tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se sente para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Quando você abre a boca e confessa Jesus, você assina o seu nome no ketubá do noivo. Ele lhe leva ao Pai, e o Pai lhe carimba com o Espírito. O Pai lhe carimba com o Espírito. Agora você é noiva. Ele vai levar você? Não, você fica na sua casa. A sua obrigação como noiva, ele vai para o Pai. Porque o noivo não leva a noiva. Ela está comprada, o preço está pago, mas ela fica na casa dela. Você também ficou na terra. O papel da noiva, manter a candeia queimando, iluminando. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Qual é o seu papel? Você sabe que ele vem buscar. Você sabe quando? Ninguém. Você sabe como? Ninguém. Mas a Bíblia nos diz em Eclesiastes: em todo o tempo estejam alvas as tuas vestes, e nunca te falte o óleo sobre a tua cabeça, porque a qualquer momento ele pode levar a noiva. Quando o noivo vem buscar a noiva, ele não entra na casa da noiva, ele chama a noiva de lá da rua. E ela vem. E quando ela sai da casa, fica tudo escuro. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua noiva, ele não pisa no planeta Terra, porque o planeta Terra é a casa da noiva. Ele chama de fora de casa. Olha o que está escrito aqui em Colossenses. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 16. Paulinho de Tarso explicando. Ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. De onde é que ele sai? Da casa do Pai dele. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, fora da casa, fora da terra. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus Cristo vem para levar a sua noiva, ele não pisa no planeta Terra, porque o planeta Terra é a casa da noiva. Essa é a igreja. Quando nós pensamos noiva, essa noiva vai direto para o trono do Pai, porque lá já está preparado o lugar. Agora, se você pensar bem, quando Jesus Cristo falou com os seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Todas as nações. É tão interessante. Você vê um japonês orando com você e dizendo aleluia, 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 aleluia. É tão lindo você orar com um irmão chinês e ele diz aleluia, aleluia. Um árabe, aleluia. Aleluia é uma palavra hebraica comum aos cristãos de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças. Você já pensou, quando chegar essa igreja, que o noivo vai chegar a Jesus com a noiva, procedente de todas as nações, vai ter até argentino lá dentro. Cada um falando na sua própria língua. A única palavra comum vai ser aleluia. Tem uma cena de arrebatamento belíssima. Quando João é chamado para escrever o Apocalipse, ele diz que abriu uma porta no céu, ele é sugado para escrever uma reportagem lá em cima. Ele começa a pregar. E lá vem os selos. E no 7º selo vem as 7 trombetas. E na 7ª trombeta vem as 7 taças. E a coisa está passando. E João não ouve falar sobre o casamento do Cordeiro. E ele começa a ficar triste, agoniado. Porque ele sabe que o plano de Deus é a noiva. Ele sabe que o sonho de Deus é a noiva. Ele sabe que o desejo do pai é a noiva para seu filho. E Deus tinha escrito. E cadê? E já estava no capítulo 18 de Apocalipse. Faltava 19, 20, 21 e 22. E cadê? As bodas. Então, quando chegou no capítulo 19, só falta 20, 21 e 22, aí Deus vai mostrar o casamento do Cordeiro. Aí chega a noiva de todas as nações. O capítulo é VIP. É precedido de 4 aleluias. Nunca se viu isso. O primeiro aleluia no capítulo 19 está o primeiro aleluia no versículo 1. Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Segundo aleluia, versículo 3. Segunda vez disseram aleluia. Terceiro aleluia, está no 4º versículo. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. O 4º vem no versículo 6. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo aleluia. Então você vê que a cena do casamento, das bodas do Cordeiro, é precedido de 4 aleluias. O noivo grita dos ares, a noiva é sugada da sua casa, que é a terra. Encontra com os que ressuscitaram em Cristo, e lá vai a noiva, levada pelo noivo para onde? Para a casa do Pai. Esta noiva vem de todas as águas, de todas as nações. Em Apocalipse, quando se fala de águas, fala de nações. Quando fala de povos, fala de areias do mar. E aqui, João ouviu som, como som de muitas águas, de muitas nações. Lá vem uma barulheira terrível, uma barulheira de alegria.
Era o noivo trazendo a sua noiva barulhenta. A igreja reinava a alegria. E a igreja chega e alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque a veste finíssima, o linho finíssimo, são os atos de justiça dos seus santos. Aí João disse, o anjo me disse, escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Coitado de João. João estava tão perplexo, João estava tão emocionado, João estava tão feliz que pagou um mico, fez vergonha, fez. Ele diz que fez vergonha, está escrito aqui. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Pensa bem, adorando o anjo. Como judeu, ele sabia que não devia. Como filho de Deus, sabia que não devia. Por que foi adorar? Ele estava super emocionado. O anjo, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Chegou a noiva. Ele levou a noiva para a casa do pai. E lá, a segunda parte, o casamento é consumado. E nós vamos para o nosso lugar e vai ter a festa das bodas. A festa das bodas. Tudo isso é representado em você, mulher. Tudo isso é representado em você. É representado numa mulher. Nós somos essa representação. A igreja de Jesus Cristo, ela vem de todas as nações. Um dia, Jesus Cristo saiu das imediações de Israel, coisa que não era comum ele fazer, foi a única vez que ele fez. E eu vou dizer para vocês, eu acho que isso está em Mateus, no capítulo 15, acertei. Jesus Cristo, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Olhe para mim. Tiro e Sidom são dois portos marítimos que ficavam 26 quilômetros distante da fronteira de Israel com o Líbano. Lugar de marinheiro, prostituta. Não era lugar do povo de Israel. Jesus Cristo saiu dos limites e foi lá fazer o quê? Seus discípulos foram com ele, andou a pé, 26 quilômetros para ir, 26 para voltar, porque andava, viu? Andava. E quando ele chegou lá, veio uma mulher daquelas regiões, está dizendo, eis que uma mulher cananeia, algumas bíblias dizem que ela era cirofenícia, outros dizem que ela era de descendência grega, uma coisa ela não era, ela era gentílica, ela não era descendente de Abraão, ela não era cumpridora da lei de Moisés, ela devia ser adoradora de Baal. Mas ela vem atrás de Jesus. A Bíblia diz que ela clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada.
Olha, hoje, quando eu chamo Senhor, eu não estou nem aí para o que eu estou dizendo, mas naquela época, Senhor significava dono, proprietário, aquele que me comprou. E ela chama Jesus de Senhor. Para completar, ela diz: filho de Davi, monarca, rei, Messias. Primeiro ela diz que ele é dono dela. Depois ela diz que ele é rei. E ela incrementa: tem compaixão de mim. Quem é compassivo? Deus, que ele diz: eu sou o Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Tem compaixão de mim. Ela vem gritando. E ela entrega o fardo, a mala pesada, e diz: minha filhinha está horrivelmente endemoninhada. Como aquela mulher sabia o nível de batalha da filha dela. E Jesus Cristo, com seus discípulos, faz de conta que não está ouvindo. Aqui você está vendo a mulher gentílica. Aqui você está vendo os discípulos, Israel. E os discípulos disseram para Jesus: despede-a, pois vem clamando atrás de nós, está perturbando. Mas Jesus respondeu alto para que a mulher ouvisse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque ela chamou Jesus de Senhor, de dono, de proprietário. Ele teve que parar porque a mulher atravessou na frente dele. E Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Eu, quando medito nessa passagem, eu vejo os discípulos dizendo: toma, toma, levou a tua, te manda. Mas a mulher, contudo, replicou. Quem é psicólogo aqui? Levanta a mão. 2, 3. 3 comigo? 4. Nós aprendemos em psicologia que quando nós estamos confrontando um assunto, a pessoa fala com todo o argumento dela, achando que ela está certa. E nós, para termos uma abertura para atingir o assunto, nós concordamos, não é assim? Concordamos. Sim, você tem razão. Aí a pessoa sossega e você diz: mas... Aí você entra com seu contra-argumento. Como é que essa mulher sabia disso? Em que faculdade ela fez psicologia? Em que faculdade? A Bíblia diz que ela replicou: sim, Senhor, porém, concordo com o Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela estava dizendo para ele: quem disse que eu sou digna de sentar à tua mesa como filha? Quem disse que eu mereço ser filha de Deus? De ti, uma migalha que caia de ti para mim é muito além do que eu podia merecer. Na hora que aquela mulher disse isso, Jesus Cristo deu um grito: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo
como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. A filha dela tinha uma enfermidade causada por demônio. Essa mulher, que não era descendente de Abraão, que não cumpria a lei de Moisés, que era uma gentílica, idólatra. Primeiro ela reconhece Jesus como dono, como proprietário, aquele que a comprou. Depois ela proclama que ele é monarca, que ele é filho de Davi. Depois ela dá a ele um atributo de Deus: misericórdia. Misericórdia, compaixão. Depois ela o adora publicamente, dizendo que ele é digno de adoração. E publicamente ela diz: tu dizes uma palavra aqui e tudo está resolvido. A tua palavra. Quem é essa mulher? Jesus foi ali para ter uma representação viva do que seria a igreja. A igreja gentílica separada de Israel, porque Israel não aceita que a igreja, que os cristãos são filhos de Abraão. Isso é muito bem representado em Ruth e Noemi, quando Ruth diz para ela: não me instes para que eu te deixe. Ruth era gentílica, Noemi era israelita. E Noemi dizia para ela: fica, vai para o teu povo, vai para os teus deuses. Ela diz: não me instes para que te deixes, não me obrigues a não te seguir, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, onde quer que morreres, ali morrerei eu e serei enterrada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se não for apenas a morte que me separar de ti, porque o teu povo, Noemi, é meu povo e o teu Deus é meu Deus. Olha aqui uma cena de Israel com a igreja e Jesus no meio. E os discípulos querendo mandar embora porque é gentílica, seguramente uma adoradora de Baal. E Jesus diz: grande é a tua fé. O que ele nunca disse para um judeu: faça-se contigo como queres. Ali ele foi para ter um glimpse do que seria a igreja. Um conjunto sempre representado numa mulher. Uma noiva gentílica, uma comunidade gentílica que o reconheceria como Senhor, dono, proprietário, que proclamaria que ele é monarca, que diria que ele é Deus, que o adoraria publicamente e que tinha fé na sua palavra e no seu poder. Minhas irmãs, eu sei que o tempo já está avançado. Mas o que eu quero dizer para você, como mulher, é que Deus, quando criou a mulher, Ele fez na mulher a representação da noiva que Ele quer para o seu filho. Mas quando nós lemos no capítulo 22, 21 de Apocalipse, no versículo 21, sobre a Nova Jerusalém, que é a comunidade dos remidos do sangue de Jesus, nós vemos as 12 portas, são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A cidade é quadrangular, é tipo esse telão aqui. 4 muralhas. Em cada muralha tem 3 portas.
Então, são 12 portas. Cada porta é uma pérola. Só pode entrar pela pérola. O que é a pérola? Você sabe que a ostra é um molusco que vive lá no fundo do mar. Mas a ostra é um molusco da membrana tão fina. É tão fina, ela não tem osso. Então, ela se protege numa concha. Porque nada pode tocar na ostra, porque dói. Então, ela se protege ali dentro da concha. A concha sempre fechada. Tem um bichinho lá no mar, eu esqueci o nome dele, que ele gosta de ficar furando casca de ostra para poder perturbar. E quando ele consegue fazer um orifício, ali entra um grãozinho de areia, e o grão de areia fica ali, naquele buraquinho. E quando a ostra encosta seu corpito ali, ai, dói, porque fere no grão. Aí, porque feriu, sai do corpo dela um líquido que cobre aquele grão de areia, que fecha aquele orifício. Esse líquido que sai, ele vai crescendo, e ele vai crescendo, e ele forma uma ostra. Desculpa, ele forma uma pérola. Então, a pérola, ela existe como resultado de uma dor, resultado de um ferimento. Se não houvesse um ferimento, não existiria a pérola. Assim, para você entrar na Nova Jerusalém, que é o lugar da comunidade dos santos remidos no sangue de Jesus, você tem que ter cuidado e consciência da dor que ele sofreu para pagar. Então você entra. Eu queria finalizar esse momento contando para vocês o testemunho de algo que aconteceu comigo. Eu não sou pastora. Jesus Cristo deixou 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Meu ministério é mestre. Eu ensino a palavra, eu não sei fazer outra coisa. Se Deus mandasse eu escolher um ministério, eu diria evangelista. Porque no ministério de evangelista tem muitos sinais e prodígios e muitas curas e muitos milagres. Mas ministério de mestre não. E nem de pastor. Mas ministério de evangelista. Evangelista prega 3 minutos, faz um apelo, todo mundo vem. Eu prego 2 horas, ninguém vem. Ministério. Bem, eu sou de uma igreja onde eu aprendi desde pequeno que quem batiza é pastor, que quem dá a ceia é pastor, que quem faz enterro é pastor. Então tem coisa que só pastor faz. Isso ficou na minha cabeça. Vocês conhecem a Helena Tanuri? Então, eu e a Helena Tanuri pregamos um congresso de mulheres em Israel todo ano. Lá vou eu com a Helena Tanuri a primeira vez. E eu disse para minha nora: oba, hoje eu estou numa boa, porque eu vou pregar de manhã 2 vezes e de tarde eu não vou pregar. Enquanto vocês estiverem lá dentro do Jordão, na história do batismo, eu vou ficar sentada,
você vai comprar para mim um lindo copo de suco de romã e eu vou me deleitar no romã. Tinha aquela fila de mulher, todas de branco, todo mundo chorando. Eu não sei porque o povo chora tanto quanto entra no Jordão. E eu já estava andando para o lugar do suco do romã. Lá vem Helena. De bem. Eu disse, que foi, minha filha? Ela tem aquele jeitinho dela. Você não está vestida? Eu disse, estou. Ela disse, vestida para ir batizar. Eu disse, eu não vou batizar ninguém. Ela disse, como? Ela tomou um susto. Como? Disse, Helena, como é que eu vou batizar? Eu não sou pastora. E quem disse que precisa ser pastor para batizar? Aí minha cabeça fez assim, em tudo quanto é versículo da Bíblia. Encontrei um. Ide em meu nome, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando tudo o que vos tenho ensinado. Eu olhei para Helena, aquela coisa pequena. Ela tem idade para ser minha filha, porque ela vai fazer 53 anos. Eu disse, eu tive tanta raiva dela. Ela sabe disso. Eu tive tanta raiva. Aí ela passou a mão assim no meu braço, me abraçou e disse, vamos. Eu não tinha levado nenhuma roupa para trocar. Dançou o meu suco de romã. Eu fui lá, ela me deu uma roupa e disse, põe, vamos, que é para a gente começar logo. E eu, que não sabia batizar. E eu que nunca tinha batizado ninguém. E todas as vezes que os pastores iam batizar, eu dizia, oba, vou descansar. Não sou pastor. Paguei feio. Eu só disse, Senhor Jesus, o Senhor, pelo amor de Deus, não me trouxe aqui para passar vergonha. Se o Senhor quer que eu passe vergonha, me deixa noutra hora, agora não. Porque eu vou ter muita vergonha da minha nora. Eu não sei batizar. Tenha misericórdia de mim, como é que eu vou fazer? O Senhor sabe que eu não sei de nada, não sei como é, por onde começa. E está a Helena esperando por mim, eu quase chorando, mas eu sou dura naquela. Eu fui com a cara dura. Entrei no Jordão, aquela fila de mulher, tudo chorando. Uma fila interminável, quase 90 mulheres. Oh, Senhor! E eu passando. Chegou lá no lugar, eu não sabia nem como é que fazia. Helena percebeu. Ela me deu um beijo e disse para mim, bem, eu vou botar o André com você. O André é um irmão nosso, forte, aqueles homens fortes, que parecem um piano de cauda. Lindo, um homem de Deus. E quando você for botar a mulher dentro d'água, ele te segura. Ele disse, não, você vai com ela. Eu ia mesmo. Porque o André me segurar, não tem problema nenhum. Mas ele não podia estar segurando as mulheres. Porque senão segurou na mulher de fulano. Segurou. Você sabe como é o lapeta. E eu disse, quer dizer que eu tenho que pegar a mulher e botar. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu estou pronta, grita uma mulher. Oh, Senhor Deus, Senhor dos exércitos, louvado e glorificado seja o teu nome, pelo milagre que fizeste com a tua serva. Há 17 anos atrás, eu me rendi a Jesus Cristo,
quando a tua serva Edmeia Williams pregava lá em Maryland. E no dia que eu me rendi a Jesus Cristo, eu te disse: Pai, eu quero ser batizada por essa mulher lá no Jordão. Eu olhei para aquela mulher e disse: então você é culpada. Eu disse: então a culpada é essa mulher. E quando eu vi o nome dela junto com a pastora Helena, eu disse: eu vou. Eu vendo tudo o que eu tenho, mas eu vou. É agora que ela vai me batizar lá no Jordão. E eu só pensava: é culpa dela. É culpa dela. E eu olhava para aquela mulher e o que vinha no meu coração era: ela pensa que eu sei tudo. Ela pensa que eu sei batizar e eu não sei. Nisso, Deus abriu uma visão para mim. E nessa visão, eu vi o corpo de um homem, que eu sei que é Jesus, na cruz. Mas em vez dele estar com os braços assim, ele estava com os braços assim. Daqui era um buraco horrível. Eu vi ele daqui até aqui. Tinha um buraco horrível, buraco. Saía sangue. Saía água, mas assim como se fosse uma cachoeira. Eu vi aquela mulher ser sugada assim, ó, como uma flecha, de dentro do Jordão, entrar aqui, passar, aquilo fazer assim, ó, e sair aqui, no coração dele, direto entre as nuvens. Eu vi. E ouvi a voz: batizar é entrar no meu corpo, morto pecador, ser filtrado em mim e sair filho de Deus. Aí, isso foi numa fração de segundo. Eu comecei a batizar. Você sabe que batizar é ser filtrado? Você sabe o que é ser filtrado? Quando você filtra o café, o pó fica. Mas o que é bom do café sai. Filtrados em Cristo, o nosso pecado, a nossa morte, a nossa maldição fica tudo nele. E nós saímos vivos pecadores, filhos de Deus. Comecei a batizar. Começou a vir uma unção de alegria tão grande. E eu batizava. E eu queria mais gente para batizar. Vem, Helena, me batiza. Eu: venha. Tinha uma turma de americanos que queriam ser batizados, mas não tinham levado o pastor. E pediram para nós batizarmos. Helena disse: batiza com ela, que ela fala inglês. Batizei os americanos. Tinham uns peruanos que queriam ser batizados também. Bota para Helena, que ela fala espanhol. Nós batizamos mais de 200 pessoas. E no final queria batizar mais e não tinha mais ninguém. Quando eu penso, vou para Israel, eu penso, batizar. Batizar, ser batizado, é ser filtrado nele. Tudo que não presta seu, ficou em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o filtro de Deus. Você entra na abertura lateral da rocha, porque ele é a rocha. Tudo
que não presta em você, fica nele. E você sai limpo, filho de Deus. Que você saiba que só por isso você é noiva. E todas as vezes que você se vê mulher, agradeça a Deus que você representa a noiva, o sonho de Deus. E quem lhe fez foi Jesus. Seja cada dia na sua vida, cada momento da sua vida, um cântico de louvor para Deus. Faça com que da sua vida saia perfume para perfumar o trono do seu Pai. E que Deus nos abençoe. Amém.